Fala pessoal, bora para a resolução aqui de mais um exercício da nossa playlist Gabaritando NEPs. O exercício de hoje é o exercício código, que caiu na OBI em 2015, na segunda fase da OBI de 2015, tá? Para você que não sabe, a OBI é a Olimpíada Brasileira de Informática, beleza? Eu acredito que muitos de vocês que estão aqui aprendendo, estudando pelo NEPs, estão aqui pela OBI ou para aprender lógica de programação, né? Que não existe forma melhor de se aprender alguma coisa do que fazendo exercícios, de fato. Então, ou você tá aqui para fazer exercício e aprender lógica, ou você veio pela UBI. Foi o meu caso. Eu conheci o NEPS quando eu fui fazer a Olimpíada Brasileira de Informática, em 2020. Então, beleza, vamos voltar aqui pro exercício, né? Gabriel inventou um código para representar números naturais, usando uma sequência de zeros e uns. Funciona assim: o número natural é representado pela quantidade de vezes que o padrão 100 aparece na sequência. Por exemplo, na sequência, essa aqui, a gente tem o 100 duas vezes, olha. O padrão 100 ele aparece duas vezes aqui. Já nessa aqui, não tem nenhum. Eu tenho que ajudar o Gabriel a implementar um programa que, dada a sequência de zeros e uns, calcule quantas vezes o padrão 100 aparece nela. A entrada consiste de um número inteiro n, que representa o tamanho da sequência, e a segunda linha contém a sequência de n zeros e uns, separados por espaço em branco, tá? Então, nossa entrada é isso. A primeira linha vai ser o n. Em seguida, a gente escreve n números zeros e uns, que vão representar o nosso código. E nosso programa deve imprimir o inteiro, quando às vezes o padrão 100 aparece na sequência. Bom, eu tenho aqui na minha cabeça uma maneira de resolver que é muito prática, muito simples, mas que envolve algumas coisas que talvez vocês ainda não conheçam, são patterns e regex, tá? Vamos vir aqui no NEPS e vamos resolver dessa maneira. Mas tem outra maneira de resolver, outras, né? Eu vou até apresentar para vocês também, mas nós vamos resolver inicialmente dessa primeira maneira que eu vou mostrar aqui, tá? Vai ser usando pattern e matcher. Vamos criar aqui o método main, padrão, criar o scanner, system.in. Vamos ler aqui um in. Beleza. Agora, a gente vai ter o quê? A gente vai ter uma string código, tá? Nosso código vai ser um string. Vamos inicializar ele aqui zerado. E vamos ler n vezes um número que a gente vai colocar dentro de código. 0, e menor que n, e mais. Código, a gente vai fazer código mais, código recebe código mais, ler ponto next int. Ler ponto next int. Por quê? Porque nós vamos estar lendo aqui um valor e nós vamos identar ele ao código, tá? É a mesma coisa de eu chegar aqui, ó, a gente poderia fazer de outra forma, não sei se aqui tá confuso. Ó, int número, recebe ler ponto next int. E aí, beleza. Eu vou pegar esse int número e li ele. Agora eu vou adicionar o código string.value of, é o valor de número. Vamos deixar assim, eu acredito que ficou melhor. A gente tá lendo o número e vamos adicionar ele em formato string, né? Isso aqui eu tô pegando um valor de um int e tô transformando em um string. Beleza, agora a gente tem o nosso código todo escrito. Agora é muito simples. Vamos criar uma variável contadora, inicializá-la com zero. Por que uma variável contadora? Porque a proposta do programa é printar, imprimir um inteiro que representa quantas vezes o padrão 100 aparece na sequência. Então nós vamos contar quantas vezes o padrão 100 aparece na sequência. Inicialmente é zero. Mas agora a gente vem aqui e faz assim, ó, pattern, vamos chamar de p, recebe pattern, ponto, compile, vamos compilar padrão 100, tá? E aqui agora nós vamos tirar um matcher m, não, chama de matcher mesmo. Vai receber o pattern.matcher, passando o código. Dessa forma, o que que acontece? Vamos Ctrl Shift O para importar o matcher aqui. Eles vêm de util.regex.matcher e regex.pattern. Regex significa regular expressions, tá? Regex é igual a regular expression. Regular expression são expressões regulares.
você consegue definir expressões para você buscar padrões, tá? Quando você quer extrair alguma coisa, fazer um scrapping de alguma coisa, você vai usar muito regex. Então, dessa forma aqui, eu tô falando, ó, eu quero um pattern que ele vai usar como padrão isso aqui, esse regex, que é 100, tô simplesmente procurando 100. E o meu matcher, ele é quem vai pegar o código e aplicar o regex no código. Então agora eu falo aqui, ó, enquanto o meu matcher encontrar o padrão, encontrar aquela expressão regular, que é o 100, enquanto der ok, aqui ó, encontrei a expressão regular, eu vou mais um, contar mais um. Depois de tudo, aí então, tipo, enquanto ele estiver encontrando, ele vai estar executando o contador mais. Parou de encontrar, não tem mais um padrão 100, ele vai sair do while e ele vai printar aqui para mim o contador. Dessa forma, olha só, rodar aqui, pegar esse valor aqui, imprimir ele aqui, ó. 2. Tá certo? Tá certo. Esse aqui tem que dar 0. Vamos ver. Deu 0. Esse aqui tem que dar 1. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Deu 1. Tá certinho. Vou dar um Ctrl A e copiar tudo. E colar aqui, ó. Tirar o pacote não vem. E o nome da classe é main. Vamos enviar e vamos ver se vai dar bom. Bora. Perfeito, nossa solução foi aceita. Antes da gente finalizar a aula de hoje, o exercício de hoje, na verdade, eu quero apresentar para vocês que esses conceitos aqui são muito importantes. Você entender o que são expressões regulares, entender como usá-las dentro do Java, usar o pattern, usar o matcher para procurar esses padrões, tá? Mas existe outra maneira de resolver esse problema aqui. Ah, eu não sei usar, eu não quero fazer isso aqui. Eu quero resolver de outra forma. Que não use esses conceitos que talvez para você sejam novos e sejam complicados. Então, olha, a gente pode fazer de outra maneira, sem estresse, tá? Tranquilo. Como seria? Nós vamos fazer um for novamente, só que agora a gente vai fazer um for que vai percorrer todo o código. Vamos aqui, ó, int igual a 0. Você que não quer ver essa outra forma, que já aceitou a outra e por ela tá bom, você não precisa nem terminar de ver o vídeo. Mas se você quer ver como você poderia fazer sem usar patterns, você pode dar uma olhada nisso aqui, ó. I menor do que código menos 2, código.length menos 2. Por que menos 2? Você me pergunta. Por quê? Deixa eu tirar o computador daqui. Dessa forma aqui, a gente tem que verificar sempre o quê? Se o código... Nesse caso aqui, a gente tem que tratar o código como sendo um array, tá? Então a gente teria que ter um código, que seria um int código, recebe, opa, new int, com n valores, tá? Com n casinhas, né? E aí eu venho aqui, e para adicionar eu falo que código de índice recebe número, apenas. Dessa forma aqui a gente tem o código, só que agora o código ele tem casinhas, arrayzinhos, né? Então, tipo assim, cada número tá dentro de um bloquinho ali no meu array, dentro de um espaço ali no meu array. Eu tenho que verificar se o código no índice no qual nós estamos trabalhando, ele tem que ser igual a 1. E o código no índice de i mais 1 tem que ser igual a 0. E o código no índice de i mais 2 tem que ser igual a 0 também. Por quê? Dessa forma... Ele tá reclamando aqui de alguma coisa.
código de índice é igual a 1. Ah, tá. Tava errado. Código de índice igual a 1 e código i mais 1 igual a 0, código i mais 2 igual a 0. Dessa forma aqui eu estou conferindo que, assim que vem o 1, os dois próximos são 0. Por que que aqui tem que ser código.length menos 2? Por que que eu tenho que pegar o length menos 2 e não só o length? Porque vamos supor, se eu já estou, ó, vou escrever aqui, ó, pegar aqui de exemplo aqui, ó, voltar aqui pro exercício, pegar isso aqui de exemplo. Se eu já tô nesse aqui que é o menos 2, se ele é 1, os dois próximos podem ser 0. Se eu tô aqui, não tem como ter um 100. Não preciso olhar ele. E se eu olho pra ele aqui, eu vou procurar o outro, vai ser um 0, beleza. Mas não vai ter outro pra ser mais um 0 pra então ser o padrão 100. Então, além de não fazer sentido, no ponto de vista lógico, também quebraria o nosso código. Por quê? Eu estaria nesse índice aqui. Aí eu ia estar procurando aqui, ó, se o i mais 1 é igual a 0. Ele ia achar o 0, beleza. Depois ele ia olhar o i mais 2 igual a 0, mas não tem esse outro valor aqui. Outro valor aqui não existe, então ele ia disparar aquela exceção onde a gente estourou o index do array. Então também não funcionaria. Mas dessa forma aqui funciona. Então chego aqui, ó, um int contador aqui, ó. E faço aqui, ó, contador mais. Se a gente cola esse código aqui. Ah, eu não pedi pra printar. Não, perdão. Printar o contador aqui. Vamos colar de novo. Agora sim, 2. Perfeito. Então, esse código aqui funciona igual ao outro. Mas eu acho ele mais complicado. Por quê? Eu tive que fazer um outro laço de repetição. Nesse laço de repetição, eu tive que lidar que eu tenho que pensar no tamanho do array para mim não poder estourar o index, então tem que ser o comprimento do array menos 2. O meu código, ele foi um array, né? O código em si, os números estão em um array. E aí eu tenho que validar, fazer um if aqui de 3 condicionais. Poxa, muito mais fácil eu simplesmente falar, não, procura 100 aqui nesse string. Procurou, achou, conta mais um. Então, eu prefiro da outra forma, mas essa aqui também funciona, tá? Só queria deixar isso aqui pra vocês. Então, o vídeo de hoje foi esse. Muito obrigado a você que ficou até aqui. Deixa seu like, se inscreva no canal se você ficou até o final. Muito obrigado pela sua presença. Até o próximo.